DoctorsCast. Saúde, medicina e informação. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DoctorsCast. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e hoje nós vamos falar sobre ejaculação precoce. É um assunto sensível para a maioria dos homens e, da mesma forma que a disfunção erétil, é muito difícil encontrar alguém que não passou por isso pelo menos uma vez em algum momento durante sua vida sexual ativa. Urologia. A ejaculação precoce é difícil de dar o diagnóstico porque depende muito da interação entre as pessoas na relação sexual. O homem, quando ele ejacula muito antes do desejado, na maioria das vezes em que tem relação sexual, e isso gera desgaste, conflito no casal ou entre parceiros, quando a ejaculação ocorre muito antes do esperado, sem dar a satisfação que você espera para quem está com você, pode ser caracterizado como ejaculação precoce. A ejaculação precoce no mundo, ela é caracterizada de acordo com o tempo, para que a gente tenha um parâmetro, mas como eu mencionei anteriormente, isso é bem variado. Tem-se a ideia de que a média mundial de penetração até a ejaculação seja em torno de 3 a 5 minutos. Muita gente imagina que seja bem mais, outras pessoas talvez pensassem que seja menos, mas a média mundial é em torno de 3 a 5 minutos. E a maioria dos pacientes, ele percebe a ejaculação precoce como um problema quando ele nota a ejaculação em torno de até 1 minuto, 2 minutos, ou quando ele ejacula antes mesmo da penetração. Isso é uma caracterização mais fidedigna de tudo aquilo que o paciente relata e quando ele percebe o problema e resolve comparecer a uma consulta. A maioria dos casos de ejaculação precoce ocorrem ao longo da vida do paciente quando algo acontece para atrapalhar a sua rotina, o seu dia a dia, lhe causando estresse, dificuldades para dormir, conflitos no seu dia a dia podem gerar ejaculação precoce. Essa incapacidade de controlar a parte emocional por eventos externos, perda de emprego, morte na família, algo que afete o relacionamento profundamente, pode levar à ejaculação precoce. Um desarranjo entre a expectativa e a realidade do casal pode propiciar algo que talvez não incomodasse antes. Alguns pacientes podem apresentar desde o início da atividade sexual lá na adolescência. E isso pode gerar ao longo da vida um estresse contínuo e que se torne elevado com o passar do tempo, podendo gerar até mesmo a queda da libido, que é a queda do desejo de se encontrar numa atividade sexual. Afinal, se você tiver apenas reforços negativos durante a relação sexual, quem é que vai querer continuar com essa rotina? O tratamento da ejaculação precoce, ele passa principalmente por um aconselhamento, uma orientação ao paciente, a compreensão de que não há nada de errado no corpo dele, principalmente após uma bateria extensa de exames que na maioria das vezes é realizado para que a gente possa excluir outras causas hormonais, neurológicas, problemas como diabetes, uma ingestão exagerada de cafeínas e outros estimulantes. Então, depois de tudo isso, dessa avaliação, o principal seria um acompanhamento psicológico, um psicólogo, para que você tenha o armamentário psicológico necessário para lidar com esse estímulo da relação sexual e da antecipação da relação sexual que não está sendo equilibrado no seu cérebro. O estímulo do toque ou a antecipação para a relação sexual, ele é o mesmo para outras pessoas que não têm ejaculação precoce. Da mesma forma que uma pessoa que tem pânico de agulha, ela não sente mais dor do que quem não tem. Ela apenas não lida bem com esse estímulo, com o toque da agulha, a antecipação da dor e a sensação de que algo terrível vai acontecer. Então ela desequilibra o seu controle emocional
desse estímulo e você percebe que ela tem uma reação exagerada, mesmo que ela não sinta dor. E na ejaculação precoce é algo semelhante. A antecipação da relação sexual, do toque no pênis, da penetração e o desbalanço, o desequilíbrio de toda essa carga hormonal e emocional pode gerar a incapacidade de controlar a ejaculação. Alguns exercícios são interessantes, como o exercício de controlar a urina, o exercício de fortalecer os músculos da pelve e no momento que você está urinando, tentar cortar a urina. Esse fortalecimento da pelve, a atividade física e uma melhora na sua alimentação pode lhe dar um controle maior no momento da ejaculação. Pacientes relatam melhoras também ao uso de alguns preservativos mais espessos ou que tenham alguns retardantes, algumas medicações como anestésicos tópicos, também alguns analgésicos e até mesmo alguns antidepressivos podem lhe ajudar. Mas isso tudo deve ser realizado apenas com a orientação do seu médico. Então, em resumo, o que é interessante, você que tem, ou que acha que tem, ou possivelmente tem a disfunção erétil, o que você precisa saber? Primeiro, que é algo que dá para ser resolvido. Que quanto mais tranquilo em relação a isso você ficar, melhor. É difícil dizer, fique tranquilo que vai passar quando você já vem passando por uma situação há tanto tempo de forma repetida. Na consulta, o médico provavelmente vai conversar e lhe perguntar sobre toda a sua vida sexual, como ela começou e em que situações você apresenta ou não os sintomas em nível de gravidade ou em nível de frequência. É interessante você levar exames anteriores que você tenha. Qualquer dúvida que você tenha, traga por escrito para você não esquecer de perguntar. Venha com seu parceiro ou com a sua parceira para que em conjunto e como equipe a gente consiga lhe tratar. A maior probabilidade é de que você esteja com a saúde em dia e esteja tudo bem. E isso seja apenas algo que com uma boa conversa, um acompanhamento com o urologista, um psicólogo e em conjunto a gente consiga resolver e lhe deixar mais confortável. Não tente tratar isso sozinho se você percebe que não está tendo evolução. Quanto mais tempo passa e quanto mais trauma você absorve, talvez pior ou mais difícil fique. É interessante que a gente consiga resolver isso como uma equipe, tá certo? Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, esse é o Doctor's Cast, agora não apenas em áudio e podcast, mas em vídeo também, trazendo um pouco de orientação nessa vida tão conturbada que a gente vem tendo. Espero que tenha sido legal para vocês também. Nos vemos em uma próxima oportunidade e até mais. Doctor's Cast, o primeiro portal sobre saúde e medicina em videocast.